Olá, continuando o segundo vídeo, referente à série de vídeos que nós estamos falando do livro de Eclesiastes. Estamos achando umas respostas muito interessantes. Então, eu parei na parte que eu estava falando do versículo 5 ao versículo 6 do capítulo 1. Para as pessoas entenderem o que eu estou falando, assista o primeiro vídeo da série, que daí vai ficar bem nítido o pensamento que Jesus me mostrou, que eu estou revelando agora. Então, eu parei naquela parte que eu falei que eu estava dando o exemplo. Se a Terra tiver com a face voltada para o sul, então nós estamos olhando para o céu da noite e da escuridão que está debaixo das nossas cabeças. Porque eu citei aqui no versículo, vou repetir de novo, no versículo 6. O vento vai para o sul. E daí eu estou explicando que a palavra vento significa terra, na simbologia bíblica, espiritual que Salomão estava escrevendo. No versículo 6. Então, vento, a gente tem que imaginar que é a palavra terra. Então preste atenção. O vento vai para o sul. Então eu estou provando que nós estamos se movimentando. A Terra está se movimentando através do seu eixo. Então nós estamos indo para o sul com este movimento. Então nós vamos ficar, nós que estamos na Terra, nós somos moradores da tampa do abismo. Então, a nossa face, como está escrito lá em Gênesis, vai ficar virada para a face do primeiro céu, que é o céu da escuridão, que é o poço, que é o abismo. Então, por isso que nós vamos ver este mundo da noite, da escuridão e das trevas. E os japoneses que estão lá do outro lado do mundo, aqui na face da Terra, vão ficar com a face da Terra virada para a face do segundo céu, que é o céu da luz do dia do sol. E o céu da noite da escuridão é o céu da lua. São dois mundos diferentes. Então, nós vamos ficar olhando para baixo. E os japoneses vão ficar olhando para cima, ao mesmo tempo, na mesma hora. Porque eles vão ver o céu do dia e nós vamos ver o céu da noite ao mesmo tempo. Porque é a Terra que está em movimento, por causa desse versículo aqui, ó. Versículo 6, de capítulo 1 de Eclesiastes, ó. O vento vai para o sul. Quer dizer que a Terra vai para o sul. O vento representa o movimento da Terra. Por isso que existe aquele vento que a gente sente, mas a gente não enxerga, ele é invisível. A gente só sabe que ele existe, porque a Terra está se movimentando. Por isso que vem aquela sensação do vento na nossa cara. E a gente sente ele. O vento é a Terra se movimentando. É o movimento da Terra. E daí está escrito assim no versículo 6. E faz o seu giro para o norte. Está vendo? O giro, a palavra giro, representa movimentação. Giro está girando, uma coisa que está girando, tipo uma roleta. Ela está girando, a Terra é uma roleta. E esse giro representa o movimento do vento que é a Terra. É isso que Salomão está falando. Está provando que é a Terra que gira. E os outros mundos estão parados, tanto o mundo da noite como o mundo do dia, porque são eternos. Lá não existe tempo. Por isso que é eterno. Nunca passa. E aqui passa por esse movimento da Terra que Deus criou.
E por isso que está escrito aqui. Eu falei sobre as câmaras do norte e do sul. Quem assistiu o primeiro vídeo vai entender o que eu estou falando agora. Por quê? Porque preste atenção nesta segunda parte do versículo. E faz o seu giro para o norte. Porque quando nós estamos olhando para o sul, a face da terra está virada com a face do mundo da noite, das trevas do abismo. Nós vamos voltar de novo, depois de algum tempo, algumas horas, porque está escrito aqui, ó, no versículo. No versículo 5, ó. Apressa-se. Então, esse apressa-se significa 12 horas. 12 horas do dia e 12 horas da noite. Por isso que é rápido esse giro. Então, no versículo, nós estamos analisando o versículo 5 e 6 agora, exclusivamente. Ainda estamos em 6 minutos, aqui tem bastante tempo. Então, essa palavra, essa expressão apressa-se, que está no versículo 5, e fala, e volta ao seu lugar de onde nasceu, porque é o sol e a lua que estão parados, respectivamente, um em cada mundo, porque os dois não podem se coexistir, como na ciência humana fala que é só um céu. Na ciência bíblica da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, nós estamos falando que são dois céus, dois céus, dois mundos. E a ciência humana fala que é só um céu, só um mundo. Mas eles não se coabitam. A lua está no mundo de baixo e o sol está no mundo de cima. E a terra é a tampa. É a tampa que divide esses dois mundos. Não sei se é expansão, mas pode ser que seja ou não. Aí já é outro assunto. Para não complicar mais a minha situação, vamos só pensar no que nós estamos falando agora, do que eu estou conversando com vocês. Então, voltando para o versículo 6. Esse giro é a prova que alguma coisa está se movimentando. Então, já estou provando, na minha opinião, que é a Terra. Então, está escrito assim. Daí, na terceira parte do versículo 6. Continuamente vai girando o vento, tá vendo? Continuamente, é uma coisa que não para, ó, contínua. Vai girando o vento. O vento é a terra. Lembra que eu falei que tinha duas palavras vento dentro do versículo 6 do capítulo 1 de Eclesiastes? Então, é a terra. Não é o sol e nem a lua, é a terra. Preste atenção. E volta, tá vendo? Está dizendo de novo o que estava dizendo no versículo 5. E volta. Agora nós comprovamos, está vendo que no versículo 5 eu estava com dúvida se era o sol que estava se movimentando, o mundo do sol, ou era a terra. Mas aqui, ó, a gente consegue comprovar que é a terra, porque usa duas vezes a palavra vento, que eu já expliquei que vento significa terra, no contexto bíblico, e está falando que a terra volta, ó, e volta fazendo seus circuitos. Olha só, conseguimos provar, coisa que as pessoas não conseguem provar, porque eles só querem atacar o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, copiando, fazendo e falando tudo que a gente fala, do que a gente faz, e eles não estão nem preocupados com essas informações, com essas revelações verdadeiras, porque eles querem viver a vida deles do mundo, vida mundana. Então, eu peguei
e fui além. Daí eu peguei e vi que tinha a palavra circuitos no final do versículo 6. Daí eu fui ver no dicionário, que significa circuitos. Daí eu escrevi assim. Eu coloquei circunferência. Então já vemos que circuito significa uma circunferência na palavra do ser humano, do homem, na palavra da ciência. E significa volta também. E significa cerca e significa rodeio. Então, tudo isso dá para imaginar que é um movimento circular que a Terra está fazendo. Por quê? Vamos continuar lendo. Tem mais revelações que Jesus me mostrou. E daí tem a definição do que significa circuito. Que eu vou ler mais uma vez para depois entrar na definição do que significa circuito no dicionário. Versículo 6. O vento, que é a terra, vai para o sul e faz o seu giro, seu movimento para o norte, que é as câmaras do norte, que está em cima. Daí ponto e vírgula. Continuamente vai girando o vento. Está vendo? Continuamente vai girando a terra. E volta fazendo seus circuitos. Está vendo? E volta, ó. Uma outra palavra de ação, voltar. É um verbo, ó. Volta fazendo os seus circuitos. Vamos ver o que é circuitos agora, definição. Sucessão de fenômenos periódicos. Está vendo? Por isso que nós vemos 12 horas o mundo do dia, o céu do dia, e 12 horas o céu da noite. São dois mundos diferentes. O céu da escuridão. Um fica nas câmaras do norte e o outro fica nas câmaras do sul. Não é uma coisa só. Não é é separado. É tudo separado. Em eletricidade significa o circuito um condutor ou conjunto de condutores ligado ou acoplado de maneira que seja capaz de conduzir uma corrente ou bom. Eu escrevi em outra parte aqui que eu não tinha lembrado onde eu escrevi, porque tinha acabado o espaço. Então agora não vai dar para procurar, mas até aqui já tá bom. Já dá para ver. Não vou usar a comparação utilizando o pensamento da ciência elétrica. Eu ia fazer essa comparação também, que encaixar direitinho. Então, deixa eu ver aqui, ainda tem um tempinho. Então eu vou pegar e vou ler o versículo 5 e 6 para a gente encaixar todos os pensamentos que aconteceu durante este culto de revelação. Livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 5 e 6, comprovando que a Terra se movimenta, que existe dois mundos, do dia e da noite, e uma face da Terra fica de frente com a outra face de um mundo, e a outra face da Terra fica de frente com uma outra face de outro mundo ao mesmo tempo. Ou seja, quando nós estamos olhando para o céu da noite, os japoneses estão olhando para o céu do dia.
O céu do dia é as câmaras do norte, como está escrito em Jó, capítulo 9, e o céu da noite é as câmaras, que significa as câmaras do sul. Se nós estamos olhando para o céu da noite, nós estamos olhando para baixo. Se nós estamos olhando para o céu do dia, nós estamos olhando para cima, nós estamos no meio, nós somos a tampa que divide esses dois mundos. Então vamos repetir aqui, versículo 5. Nasce o sol. Então aqui está falando do reino da luz, do mundo da luz, o segundo céu, que está escrito na Bíblia, lá em 2 Coríntios. Então, no versículo 5, o Salomão começa a falar do céu, do mundo, do sol, da luz, que está em cima, Câmara do Norte. Ele ainda não citou, ele não está falando das câmaras do sul. E nem fala. Ele não, das câmaras do sul ele não fala. Ele só fala do norte. Porque eu imagino assim, que a Terra ela é dividida entre hemisfério norte e hemisfério sul. Também tem isso também. Por isso que olha só que interessante, quando é de dia lá no hemisfério norte, lá onde é Estados Unidos, Europa, Japão, eles estão olhando para o céu de cima. Olha só que incrível. E quando ao mesmo tempo que quando lá no hemisfério norte é luz, aqui embaixo, no hemisfério sul, onde nós estamos, que é Brasil, África, Austrália, nós estamos olhando para o céu da noite, para baixo, para a escuridão. É assim, ao mesmo tempo. Eles olham para o céu de cima e nós olhamos para o céu de baixo. É desse jeito. Daí eu lembrei essa parte que eu escrevi em outro lugar, do final aqui da leitura que eu estava fazendo sobre o que significa circuitos. Agora eu lembrei uma parte que está escrito assim no dicionário. O movimento da Terra faz igual um arco. Eu precisava pegar essa outra parte que eu escrevi, mas eu não sei onde está, agora que eu lembrei. Faz o movimento de um arco, uma circunferência. Circunferência é uma metade. Por isso que um céu do dia fica numa metade e outro céu fica na outra metade. Mas o que eu vou falar agora é o movimento da Terra, que eu vi no dicionário. Está escrito assim, faz um circuito, depois faz a tangente e sobe. A tangente, primeiro faz o circuito, faz o movimento de um arco, a Terra. E depois ela pega e sobe, acho que ela sobe reto, fazendo aquela linha do arco. Não tem o arco e flecha? Não tem o arco que tem aquele semicírculo e depois não tem uma linha assim para poder utilizar a flecha para engatilhar a flecha e mandar pro alvo? Então, esse movimento da linha, daí a Terra pega, faz o movimento, estando embaixo, daí ela se movimenta para cima. Por isso que está escrito aqui, ó, no versículo 5, ó, nasce o sol, que é o mundo do dia, e o sol se põe. Mas o sol ele está parado, o mundo do sol, que é o segundo céu, está parado. E apressa-se e volta ao seu lugar de onde veio. Aqui no versículo 5 só está falando do sol, mas esse movimento eu provei, Jesus me mostrou, falando
no versículo 6, que este pensamento do versículo 5, da movimentação, é referente ao vento, que é a terra, do versículo 6. Porque o versículo 6 complementa o versículo 5. E foi isso que Jesus me mostrou. Desta revelação que eu falei aqui nos vídeos passados, quando eu toquei nesse assunto, que eu ia comprovando com o decorrer do tempo. Então, eu já usei uma prova aqui, cabal, aqui bem forte mesmo. Por quê? Porque aqui no versículo 6 está dizendo que quem gira, quem se movimenta, quem se apressa, não é o sol, é o vento, que significa a terra, que está em movimento. Por isso que nós temos que usar o versículo 6 e o versículo 7 para comprovar esta linha de pensamento que Jesus me mostrou. No versículo 7 fala de rios e mar, mas acho que não vem ao caso agora. Então, para completar, é isso. É um circuito. Essa palavra circuito ela é importante para a gente imaginar quando a gente pega a Bíblia, o dicionário, quando a gente pega o dicionário e lê o que está escrito, o que significa circuito. Só que eu escrevi incompleto aqui, mas tem um lugar que eu escrevi que estava completo. Esta outra questão que eu botei em pauta. Só que agora eu não vou conseguir achar aqui. Deixa eu ver. Acho que tá aqui pertinho. Tá falando do arco de curva. Ó. Eu acho que é isso mesmo. Extremidade. Acho que aqui é a continuação. É a continuação. Tava aqui pertinho. Ó. Tá falando da tangente, ó. Eu vou ter que fazer outro vídeo, que esse aqui já tá no fim. Eu vou fazer o terceiro vídeo, daí vou falar da tangente para explicar com mais detalhes sobre o que significa a palavra circuito, para a gente encaixar nesses pensamentos todos aqui. Espera só um pouco, fica com Deus, Deus abençoe, a paz do Senhor.